Com Zubeldia, as maiores invencibilidades de treinadores do São Paulo. Luiz Zubeldia possui a quinta melhor sequência de invencibilidade no comando do São Paulo. Zubeldia detém a quinta maior marca invencibilidade no comando do São Paulo. Luiz Zubeldia chegou para comandar o São Paulo no fim do mês de abril. Vindo da LDU, o técnico argentino engatou uma sequência de 12 partidas invictas pela equipe, se tornando até então o quinto comandante com a maior invencibilidade no tricolor. O comandante chegou à marca de 12 jogos sem derrotas à frente da equipe após o empate no último clássico majestoso. Dessa forma, o técnico argentino superou o atual treinador da seleção brasileira e ex-São Paulo, Dorival Júnior. Em linhas gerais, Zubeldia computa em seu registro 13 partidas à frente do clube do Morumbi. São 8 vitórias, 4 empates e apenas um revés no comando da equipe. Dessa forma, o portal Lance concluiu um levantamento relacionando os técnicos que engataram as maiores sequências invencíveis no comando do São Paulo. Além de Zubeldia, confira os treinadores com maior invencibilidade no comando do tricolor. Dorival Júnior, que garantiu a sequência em 2023, vem em sexto lugar. O ex-treinador do São Paulo engatou uma sequência de 11 partidas sem derrotas pelo tricolor. Além disso, o atual técnico foi responsável pelo primeiro título da Copa do Brasil da história do clube. Em quarto lugar está Pepe. O treinador engatou uma sequência de 13 partidas de invencibilidade em 1986. Naquele ano, o São Paulo se sagrou campeão paulista. O húngaro Eugênio Medici, que se coloca em terceiro lugar, alcançou o feito em 1932 com 13 jogos. Sem títulos pelo São Paulo, o comandante foi um futebolista de destaque em seu país natal. Primeiro campeão paulista pelo São Paulo em 1931, Rubens Salles se destaca na segunda posição. O treinador comandou o tricolor ao título daquele ano e a segunda maior sequência invencível da história do clube. No ponto mais alto do pódio está o uruguaio Ramon Platero. O comandante conquistou uma sequência de 18 jogos sem perder frente ao São Paulo em 1930. Ainda, Ramon conquistou o torneio Início Paulista em 1940 pelo clube. Análise: série de tropeços frustra planos do São Paulo no Brasileiro e expõe queda de rendimento. Time faz jogos ruins, soma 2 pontos em 9 disputados e se afasta da disputa pela liderança. O campeonato ainda está no começo, são 10 partidas apenas, mas os 3 tropeços seguidos do São Paulo colocam um freio nas ambições do time no Brasileirão. Resultados que espelham o desempenho da equipe nessa sequência, algo mais claro na derrota desta quarta para o Cuiabá em casa. Depois de empatar com o Inter e o Corinthians em jogos de pouco brilho, mas ambos como visitante, o São Paulo sofreu o primeiro revés sob o comando de Luiz Zubeldia em sua pior atuação desde a saída de Thiago Carpini. Após vencer o Cruzeiro em casa, em outro duelo em que sofreu, apesar de ficar com os 3 pontos, o São Paulo chegou a ver a liderança de perto. Desde então, marcou mais 2 pontos e viu o Botafogo se distanciar. Se a tabela não parece tão cruel, afinal, são 5 pontos de diferença para a ponta. O desempenho do time nas partidas mais recentes enche de interrogações as perspectivas da equipe no Brasileiro. Contra o Cuiabá, preocupado com a sequência de jogos, Zubeldia colocou Lucas, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor no banco. Com Galopo, Michel Araújo e Wellington Rato, o time fez um primeiro tempo sofrível, e só não foi para o intervalo em desvantagem porque o chute de Max, num erro de Arboleda, bateu no travessão. Os titulares entraram em campo antes dos 15 minutos do segundo tempo, tornaram o São Paulo melhor, mas não muito. Aos 36 minutos, Pita foi lançado e ganhou de Arboleda na corrida. Ele mandou a bola para o meio da área, Luiz Gustavo tentou afastá-la de calcanhar, mas a devolveu ao Cuiabá. Eliel pegou a sobra e acertou o ângulo de Jandrei. Com 33 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo reagiu demonstrando mais nervosismo do que bom futebol. Ouviu vaias ao fim da partida. A equipe terá chance de compensar esses pontos perdidos em casa nos próximos jogos. Pega o Vasco, que luta contra a Degola em São Januário no sábado e recebe o Criciúma, outra equipe que se preocupa com o rebaixamento na próxima quinta. Depois, outra vez no Morumbi, pega o Bahia, que está à frente na classificação. Uma sequência para pontuar, recuperar a confiança e voltar a se colocar entre os que sonham com o título. Moreira volta a sentir dores e deixa Zubeldia só com uma opção na lateral direita do São Paulo. Jovem jogador sentiu problema físico na coxa direita na vitória sobre o Cruzeiro e, apesar de não ter lesão diagnosticada, tem sido desfalque para o técnico argentino.
O lateral direito Moreira desfalcou novamente o São Paulo na última quarta-feira, na derrota por 1-0 para o Cuiabá, no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser considerado pelo clube um jogador lesionado, o garoto tem dores musculares na coxa direita. Moreira havia sido substituído no primeiro tempo da vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Cruzeiro, no dia 2 de junho. Nos exames, não apresentou lesão. O lateral direito então foi relacionado e ficou no banco contra o Internacional, mas não entrou. Depois, desapareceu dos relacionados do São Paulo no empate por 2-2 com o Corinthians e na derrota para o Cuiabá, mas não foi incluído na lista de desfalques divulgada pelo clube. O técnico Luiz Zubeldia explicou em entrevista coletiva que Moreira tem dores na coxa. Por isso não tem sido utilizado. Moreira no jogo contra o Cruzeiro sofreu uma lesão muscular. Se recuperou durante uma semana. Foi ao jogo seguinte com o Internacional. Mas entre Inter e Corinthians ele voltou a sentir um problema muscular. Por isso não está no banco, disse Zubeldia. O problema muscular de Moreira deixou o técnico do São Paulo com apenas uma opção para a lateral direita. Rafinha se recupera de uma lesão mais grave sofrida no início de abril, na estreia tricolor na Libertadores contra o Talleres, fora de casa. Igor Vinícius, então, passou a ser o titular absoluto. Hoje não tem substituto. É uma posição que eu tenho o Igor, que está jogando muito bem. Está competindo com jogadores rápidos e intensos. Eu só tenho ele com a lesão do Rafinha e a lesão muscular do Moreira, completou. Caleri critica a postura do São Paulo em derrota para o Cuiabá. Partida muito abaixo de todo mundo. Tricolor levou 1-0 no Morumbis e viu a invencibilidade de 13 jogos ser interrompida. Capitão do São Paulo, o atacante Caleri não buscou desculpas para justificar a péssima atuação do tricolor na derrota por 1-0 para o Cuiabá, na noite desta quarta-feira dentro do Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou sequência de 13 jogos de invencibilidade da equipe. A equipe recebeu vaias no apito final, já que tinha chance de entrar no G4 caso vencesse. Acho que são válidas. As vaias, a gente não jogou bem outra vez. Temos que fazer um pouco mais dentro de casa, no Morumbis. Temos que ganhar, temos fome e gana de brigar pelo Brasileirão. O argentino cobrou uma autocrítica dos jogadores do São Paulo, que mostraram pouca qualidade técnica na partida. Zubeldia começou com Galopo, Michel Araújo e Wellington Rato nas vagas de Luiz Gustavo, Lucas e Rodrigo Nestor, que entraram na segunda etapa do jogo em casa. Foi uma partida muito abaixo de todo mundo, temos que melhorar, falar entre nós, e não tem desculpa. Hoje não foi o que a gente trabalhou, temos que fazer uma meia-culpa, para dentro para ver no que pode melhorar. Estávamos havia 13 jogos invictos, mas hoje não foi a imagem que a torcida vem vendo nos últimos jogos, resumiu. O tricolor volta a campo no sábado contra o Vasco em São Januário, de novo pelo Brasileirão. Thiago Mendes, Alex Sandro, mesmo na seleção o presidente do São Paulo quer focar em reforços. Júlio Casares está nos Estados Unidos para ser chefe de delegação do Brasil na Copa América. A ausência de Júlio Casares no dia a dia do São Paulo não causará impactos nas negociações iniciadas pelo departamento de futebol, como nas conversas com o volante Thiago Mendes do Al Rayyan, e com o lateral esquerdo Alex Sandro, que deixou a Juventus da Itália. Chefe de delegação da seleção brasileira durante a disputa da Copa América, Casares viajou para os Estados Unidos na última quarta-feira e, além de manter o foco no tricolor, promete se envolver nos processos para auxiliar o time de Dorival Júnior, que deixou o time do Morumbis para pegar a seleção. De forma remota, o dirigente seguirá participando de decisões à distância e até assinará documentos caso seja necessário. O vice Harry Macis Jr. o representará em eventos no Brasil. No CT da Barra Funda, as negociações seguirão sendo conduzidas pelo diretor de futebol Carlos Belmonte e pelo executivo Rui Costa. Presente no dia a dia do CT, a dupla ficará em comunicação com o dirigente para o caso de novidades nas negociações. Por Thiago Mendes, o clube já apresentou ao Al Rayyan uma proposta de compra. O jogador, que tem mais 10 meses de contrato no Catar, deve ser parte dos seus direitos econômicos adquiridos. O atleta visitou o CT na semana passada e acompanhou majestoso de um camarote na arena. No caso de Alex Sandro, que está livre, o clube aguarda a decisão dele sobre voltar ou não ao Brasil. Segundo o diretor Carlos Belmonte, há uma promessa de que a primeira proposta de clubes brasileiros que ele ouvirá será do São Paulo, o clube de preferência de grande parte dos seus familiares.